O padre Sérgio Absalão tomou posse da paróquia de Santo Antônio em 1989. Em 1991, por ocasião do Jubileu de Ouro de nossa paróquia, o então bispo diocesano da época, Dom Tiago Póstuma, em audiência particular com o Papa João Paulo II, transmite o pedido do pároco padre Sérgio Absalão, e o Papa concede uma bênção apostólica para a paróquia de Santo Antônio. Padre Sérgio, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Ele era um padre muito bom. Assim, a gente admirava muito logo no início do trabalho dele, quando ele chega lá na paróquia. Então ele fez uma coisa assim muito importante, foi a evangelização nas escolas. Ele começou visitando todas as escolas, fazendo um trabalho com os jovens, daí trouxe os jovens para a paróquia, que não tinha jovens na paróquia. Ele trouxe os jovens para a paróquia. Isso foi muito bom. Esse contato dele com os jovens na escola aproximou os jovens da igreja. Isso foi bacana, porque a igreja ficou assim de jovens. Então, assim, ele era um bom pregador. A liturgia, ele era perfeito. E gostava muito, assim, que tivesse tudo perfeito na celebração e bonito. Ele dizia, né, para Deus vamos fazer bonito, é para Ele. Reorganizou a Crisma com vários grupos. Quando o bispo vinha, a gente fazia uma confraternização, trabalhei na Crisma com ele. E com a catequese ele também comprou material, foi muito esforçado com as comunidades. E nessa parte ele foi um bom padre. A nossa caminhada com o padre Sérgio era mais nas casas, tinha que ser nas casas. Aí eu tinha uma garagem aqui e nessa garagem ele formou uma escolinha da fé. E 8 e 8 dias a gente se reunia aqui em casa, nessa escolinha da fé, e fazia uma evangelização. E aí a gente ficou aqui na escolinha da fé, começando todas as noites se reunindo, mês de maio, por as casas, os tempos mais necessários, né, mais importantes do ano. Ele escolheu aqui para evangelizar, inclusive ele fez uma escola da fé. Muitos anos veio evangelizar, ensinar, catequizar aqui o povo do Planalto. Ao invés de ficar lá no centro, ele não tinha catequese, mas aqui ele vinha toda sexta-feira, ele vinha dar aula que ele deu o título de Escolinha da Fé. Com ele a gente aprendeu muito, eu mesmo aprendi, porque ele era assim, ele era muito dinâmico nas coisas e também ele dizia uma coisa muito interessante que eu nunca saiu da minha cabeça, porque ele dizia assim, que a gente nunca deve assumir muita coisa na igreja. Mesmo assim eu corri risco, né? Eu tive um período que eu tive várias atividades, né? Mas aí eu sempre me lembrava do que ele tinha dito, né? E ele era muito interessante porque ele tinha um trabalho bonito na catequese. Eu me lembro um dia que ele juntou os catequistas, não eram muitos nessa época, e ali na cozinha da igreja ali, ele reuniu e fez uma celebração, foi bonito e marcou. Eu, pelo menos, me marcou muito essa celebração. O apostolado daqui acabou, naquela época. Aí, quando o padre Sérgio chegou, ele queria que o apostolado daqui recomeçasse, né? Aí, então, ele foi um dia na minha casa para mim falar com Lola, viu? Aí, Lola levou Lola lá em casa. Aí, eu vim aqui, trouxe um manual para ela do apostolado, trouxe um mensageiro e bilhetes e expliquei a ela como é que fazia a reunião todo mês e com o pessoal. E ela convidasse o povo para entrar no apostolado, que aí renasceu o apostolado daqui. E assim ela fez. Juntou um monte de gente, já botou fita, já fez tudo, sem formação, sem nada, mas fez. Aí foi que renasceu o apostolado daqui, na época do Padre Sérgio. E outros momentos muito importantes que a gente achava com o Padre Sérgio
era que ele gostava muito de fazer a apresentação. Tempo de Semana Santa, ele fazia aquela preparação bem grande, uma pessoa montada num jumentinho, Jesus, né? Fazia aquelas apresentações no domingo de Ramos. E ele chegava no ponto mais alto aqui da rua e fazia lá aquela dramatização, Jesus morrendo na cruz, crucificado. Fazia aquela paixão de Cristo lá. Algumas igrejas aí que ele começou os trabalhos, eu trabalhava muito, carregando material naquela capela da ressurreição, telha ali que nós ia pegar ali no Matador, pedra que eu ia buscar até em São Caetano, todos os lugares. E o Padre Sérgio pegou a paróquia de Lajedo depois de um período em que a paróquia foi dirigida por padres estrangeiros. Então ele deu uma certa identidade à paróquia local a partir de um padre diocesano, como ele era. Ele criou pastorais sociais, ele tentou, pelos relatos que eu ouvi depois de pessoas daqui de Lajedo, ele tentou organizar essa questão de mundo do trabalho. Ele queria saber assim, como era que as pessoas trabalhavam, quais seguranças elas tinham, quais eram os direitos que estavam sendo respeitados. E ele pôde contar com a ajuda de algumas pessoas que tinham empresas aqui em Lajedo e que faziam parte de pastorais na igreja. O amor dele pelos pobres, em defesa da vida. Ele era essa pessoa que lutou. Era um homem corajoso, ele enfrentava as autoridades e ia à procura da justiça, sem medo. Ele não pensava nas consequências, não, enfrentava. Câmara de Vereadores, todos eles temiam ele. E terminou o resultado que as professoras hoje ganham salário adequado, graças a ele, que enfrentou junto com elas. E as autoridades pelo sindicato, tiveram que cumprir com a lei. Aqui em Olho d'Água. Quando o Padre Sérgio veio fazer a reunião, ele disse que não era para ter, a igreja não era para colocar política na igreja. Quem quisesse ficar na reunião da política, ficasse, mas na igreja, ele não queria política na igreja. Aí o povo não obedeceram a ele. Foi por isso que ele fechou a igreja. O bispo autorizou para fechar. Ele vinha celebrar aí num salão que tinha, um salão aí da igreja para cima, encostado à igreja. Ele vinha toda semana, ou não era toda semana, não era de 15 em 15 dias, mas ele vinha de noite celebrar, nós ia para lá. Nunca ficou a gente sem a igreja, não. Fechou as portas, mas a igreja ficou caminhando. Aí, Padre Sérgio teve a iniciativa de pensar em construir a igreja que eu dei o nome de Ressurreição. Ele mandou, foi construída a igreja. Ele construiu a igreja já nos últimos dias de ir embora. Ele veio celebrar a primeira missa na igreja. O piso ainda estava meio mole, mas não deu para... Até porque era um piso simples. Ele celebrou a primeira missa e foi embora para Roma. Preocupados, porque quem era o padre que vinha. Pelo menos eu gostava de Padre Sérgio. E quem era o padre que vinha, ele disse, eu vou escolher uma pessoa melhor do que eu. E escolheu mesmo. Melhor eu não sei, mas muito bom. Era Padre Francisco. Padre Francisco era um amor de padre. Ele passou pouco tempo, mas ele tinha uma coisa bem interessante. Ele gravava o nome das pessoas. Ele era cativante assim com as pessoas, sabe? Foi uma pena ele não ficar mais tempo aqui. Ele passou talvez uns 2 anos. Então aí foi no tempo que o bispo, que ele adoeceu, entrou em depressão. Então o bispo tirou ele e levou para Jupi. Olá, eu sou o Padre Marcelo, sou pároco da paróquia de São Caetano, na cidade de Caetés.
tenho 21 anos de padre. Cheguei em Lajedo dia 4 de fevereiro de 98 para fazer estágio pastoral. Foi uma decisão de, praticamente dizer assim, de última hora, porque eu ia fazer estágio pastoral em São Bento do Una. Mas aí teve umas mudanças na época e eu acabei descendo então para Lajedo. Na época era o padre Francisco Carlos, que era o pároco da cidade. Pessoa muito boa, acolhedora. Aí aconteceu algo imprevisto. Após a Semana Santa, o padre Francisco precisou sair da paróquia. Então ele foi transferido para outra paróquia. Mas foi uma coisa muito rápida e momentânea, de modo que nós não tivemos organização para poder planejar bem as coisas, tanto quanto a chegada do novo pároco. Então, eu fiquei sozinho em Lajedo praticamente uns 2 meses, né, sem a paróquia sem pároco, tendo que me virar para arrumar padre para rezar missa, para celebrar casamento, celebrar batizados, porque eu ainda não era diácono, eu era estagiário. No mês, aí quando o novo pároco tomou posse, ele ainda estava ligado a outra paróquia que ele estava antes. Ele tinha que ficar cuidando dela até julho, porque o outro pároco de lá só chegaria em julho. Então ficou naquelas duas coisas, vai e vem. Por isso eu continuei também tomando conta de Lajedo, mesmo sem ser do pároco, repito, mesmo sem ter nenhuma ordenação. Aí foi uma experiência muito interessante, porque eu pude sentir desde já o peso de uma paróquia, que você precisa cuidar de pessoas, você precisa cuidar de estruturas, você precisa cuidar de administração, ou seja, todo o globo que envolve a vida de uma paróquia, eu comecei a sentir nesse período de praticamente 3 meses, né? Organizar uma festa de padroeiro, que eu nunca tinha feito isso. E assim foi feito, graças a Deus, até a chegada do outro pároco definitivo, de ficar e tomar conta da paróquia. Foi essa experiência enriquecedora, de troca de ideias, troca de aprendizado. Lajedo nos trouxe muita alegria. Uma laje que se comunica com um ato de fé. Cheguei aqui em Lajedo vindo da nossa Jupi, no dia 9 de maio de 1998. Foi uma festa, uma multidão reunida para me acolher. A igreja matriz repleta, não cabia mais ninguém. O padre Bener, que era o administrador diocesano, na sede vacante de Dom Tiago Postman, aguardando a posse de Dom Irineu. Foi um momento muito bonito, porque a fé do povo de Lajedo penetrou todo o meu ser. Aquela alegria, aquele momento grandioso de acolhimento. Me alegra ter assumido aquela grandiosa paróquia. Naquele momento, me alegrei porque comecei a descobrir os valores da comunidade. A catequese, um esforço muito dedicado dos meus antecessores. Padre Sérgio, Padre Francisco, Padre Gerbrando e tantos outros. O Ivo, quando chega aqui à paróquia, ele vem com uma missão muito, eu diria, muito delicada para um sacerdote, que é a missão de acalmar os corações. E ele vai fazendo isso com muita tranquilidade, né? De modo muito afável, próprio dele. Padre Ivo, que fez a minha primeira comunhão, é um homem muito afável, muito comunicativo com todos. E ele vai integrando a comunidade
E neste processo de integração da comunidade, uma das coisas que Padre Ivo exerce é a sua transparência na administração. Com isso ele vai dando um rosto mais moderno à paróquia de Santo Antônio. Padre Ivo que fez? Chegou na minha casa, também não estava, eu trabalhava. Ele veio pedir à minha mãe que ela acolhesse ele, ajudasse. Aí a resposta da minha mãe, que está no Reino da Glória, foi o seguinte: tenha pulso, tenha ordem, que quem manda na cidade é o prefeito, mas quem manda na igreja é o pároco. A fé do nosso povo é transparente, alegra, estimula. E foi assim que este povo me conquistou, colocando diante dos seus olhos a fé em Santo Antônio e Nossa Senhora. Na festa do Corpus Christi, um momento lindo, uma expressão grandiosa de amor a Jesus eucarístico. A festa do Perpétuo Socorro era a festa de Lagedo, uma verdadeira alegria, uma alegria transparente. Lembro também de uma visita que nos fez Dom Irineu e ficou entusiasmado com esta festa do Perpétuo Socorro. Pessoas que nos ajudaram muito foram os seminaristas. Padre Marcelo, Padre Cícero e Padre Edinaldo estagiaram comigo naquele tempo. Marcelo, porque eu, quando fiz estágio aqui, ao mesmo tempo que eu fazia estágio aqui, o meu estágio aqui era mais limitado, eu fazia estágio mais permanente em Calçado. Então, praticamente, eu morava em Calçado, né? No primeiro ano de estágio. Então, porque Calçado não tinha padre de jeito nenhum, então eu tomava conta da paróquia, eu era o pároco já. Eu, na verdade, eu era seminarista, mas era pároco, era administrador, era tudo. Então, Marcelo morava efetivamente aqui com o Padre Ivo. E eu vinha para cá, dormia um dia ou outro, final de semana, não dormia, mas na semana eu dormia algumas vezes, mas durante a semana eu dormia aqui. E também assumia alguns trabalhos de formação com leigos aqui. A Marcela assumia muito mais coisas do que eu no estágio. Assumimos uma situação de muita, eu diria, degradação. Degradação em todos os aspectos. Pastoral, não tinha pastoral, só tinha um grupo de canto e alguém que fazia liturgia. Ponto final. Aí mobilizar os apostolado, ele deu muita ênfase ao pessoal do movimento de Cursilho, que estava totalmente afastado. Ele trouxe para dentro da igreja e fortemente o movimento de Isânia, que ele tinha muita afinidade com esse movimento dos focolares. Me lembro muito bem que eu participava da missa aqui com o padre Marcelo, e está aqui na frente, aqui, estava Isânia e o namorado dela, e Claudemir, os dois, bem novinho. Então, eu lembro muito bem disso, dessa imagem. Essa imagem nunca me esqueço. Nós ficávamos aqui no altar e os dois ficavam bem na frente. Ela era uma pessoa extraordinária, porque ela sabia muito lidar com os casais, na espiritualidade do movimento dos focolares. Então, com ela, esse movimento era muito grande. Eu acho que era talvez tão grande como o grupo da Pastoral Familiar, porque eles tinham muitos casais, e não somente casais, mas muitos jovens. Isso fazia diferença, porque eles trabalhavam com jovens, adolescentes, jovens e casais. Durante quase 3 anos de atividade nesta paróquia, a minha preocupação foi única: conduzir a catequese, conduzir o trabalho de evangelização, unir todos os grupos num verdadeiro trabalho à comunidade. E o nosso tempo não se envolveu com construção, nosso tempo se envolveu com um trabalho que dignificasse no momento o nosso povo, aquilo que era mais necessário. É tanto que nós fizemos vários trabalhos, várias caminhadas. Certa vez nós viemos de Queimada Grande até Imaculada, numa verdadeira caminhada num setor pastoral, não é? São Bento até Lagedo, Queimada Grande até Lagedo. Isso
na madrugada, né? Isto é, saindo lá de Queimada Grande às 10 horas da noite e chegando em Imaculada já de manhã. Mas lentamente, com várias paradas, fizemos esse trabalho. Concluímos lá em Imaculada. E nisso aprendemos a fazer um trabalho no dia a dia. Nas grandes caminhadas penitenciárias da Semana Santa ou em outros momentos, nós nos acordávamos às 5 horas, a igreja já estava cheia e nós saíamos fazendo penitência, orando, suplicando a Deus Pai pelo nosso povo, pela nossa gente. Olha, um dos momentos mais marcantes do meu período de estágio foi a Semana Santa. E aí, nesse período que eu estava na Semana Santa, ainda com o Padre Francisco, eu pedi a ele assim, Padre Francisco, eu posso criar uma procissão na sexta-feira à noite com os homens e as mulheres? Aí ele fez, pode. Então eu criei essa procissão, isso foi em 99, né, com a cruz e com Nossa Senhora. As mulheres saíram lá de Nossa Senhora das Dores, com a imagem de Nossa Senhora, e os homens, nós saímos da, hoje, Paróquia da Mãe de Deus, com a cruz bem gigante que eu mandei fazer. E eu passei a quaresma inteira nas missas, dando aviso, lembrando, e sempre fazia uma brincadeira. Eu quero saber se Lajedo vai ter homem mesmo, vai ser na sexta-feira da Paixão, à noite. Foi uma coisa incrível, eu não sei dizer a vocês agora quantas pessoas estavam ali, dos homens, né? Nós descemos cantando, um negócio muito bonito, muito homem. Tinha uma cruz que era de 8 metros por 4, então dava espaço para todo mundo segurar, ia se revezando. Até chegar no centro, onde tivemos a celebração do encontro da cruz com Nossa Senhora na época. Então, quando juntou os dois públicos, é lógico que as mulheres são mais enxeridas, elas tinham mais, né? A mulher sempre mais enxerida, sempre bota mais presença nas coisas. Mas eu fiquei encantado assim com a quantidade de homens que naquele dia abraçaram esse convite de rezar, de participar deste momento especial na Sexta-feira Santa. O encontro de Nossa Senhora das Dores, na Sexta-feira da Paixão, com a cruz que vem lá da Igreja da Santa Mãe de Deus. É um dia muito, assim, é muito emocionante na comunidade, as mulheres se engajam muito e a gente participa de forma, assim, bem ativa mesmo, até porque é um encontro muito festivo, doloroso ao mesmo tempo, porque é o encontro de Nossa Senhora com a cruz na Sexta-feira da Paixão, mas é um ponto muito importante na nossa comunidade. Nesse período de festividades e de vida da paróquia, tivemos a presença da nossa querida padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. Os redentoristas naquele momento estavam promovendo esse ato de visitas e nós de Lajedo clamamos por isso. E o Padre Inácio, que hoje é ou era há pouco tempo o provincial redentorista lá em Aparecida, veio ao nosso encontro, trouxe a imagem, foi feita uma grande festividade concentrando todo o povo católico ao lado da igreja. Um palanque grande, armado, foi preparado para este grandioso momento. E a imagem ficou na igreja. Acredito, não me lembro mais, por 3 dias em nossa igreja para ser visitada pelo nosso povo. Quero deixar gravado aqui algumas pessoas que me ajudaram muito. Quero usar uma expressão bonita, como pai ou como mãe. Neste primeiro momento, registrar a vida de seu Lulu. Grandioso homem, cheio de vida. Como homem e como sacristão, somente me ajudou, somente me alegrou. Outra pessoa que morava aqui ao lado da igreja do Perpétuo Socorro, Dona Teresa. Tão linda, tão bonita, tão mãe, tão querida. Estava sempre em nossa casa querendo fazer algo de bom. Sempre nos dava o prazer da sua presença e do seu amor para conosco.
um evento que mexeu com as veias dos lajedenses foi a ordenação exatamente de Padre Cícero e Padre Marcelo no ano de 98, 99, que foi no módulo esportivo. Uma multidão, eu acho que nunca antes vista, porque eu não sei, mas eu creio que não, foi a primeira vez que em Lajedo teve uma ordenação diaconal e presbiteral. A diocese estava há 3 anos sem bispo, não é? Desde a renúncia de Dom Tiago até a chegada de Dom Irineu, que acontece em 98, a diocese ficou 3 anos sem bispo, e quando o Dom Irineu chega, tem os 2 seminaristas estagiários exatamente esperando a ordenação. Os 2 não, os 3, porque tem Padre Edinaldo, mas Padre Edinaldo estava em São Bento do Una. Não desmerecendo as outras ordenações dos meus colegas, dos que foram ordenados de lá para cá, mas nós fomos os primeiros de Dom Irineu Roquecheri, fomos as primícias do seu ministério episcopal. Ele mesmo dizia isto, disse aí na última missa de viajar para Joinville, né, disse até uma brincadeira naquela ocasião, com nós 3, e fomos ordenados juntos, porque fizemos juntos, seminário menor e maior, né, era justo, na Lajedo, porque era minha terra natal. E Padre Cícero e Padre Marcelo Protásio, porque estavam também estagiando em Lajedo, uma grande festa, uma grande multidão de gente. Eu acho que de todas as ordenações, não desmerecendo as demais, foi uma ordenação, acho que com tanta gente que nunca foi vista. Então, com a vinda de Dom Irineu para ordenar Cícero, Marcelo, que já estavam aqui, então Ivo, que também estava aqui, a paróquia ganha um novo ânimo. Então, é um novo tempo, uma nova fase que começa a partir daí. Esse ano de 98, 99, que começa essa experiência bonita, né, de um novo sangue nas veias da igreja. No ano de 2000, com o projeto de evangelização Cristo ontem, hoje e sempre, não é? Novo milênio sem fronteiras, parece-me que era assim, não estou lembrado. Então, com esse projeto de evangelização, da passagem do ano 99 para o ano 2000, eu lembro que na matriz tinha um grande banner, mas na verdade não era um banner, era um tecido pintado com aquela logomarca do ano 2000, do projeto de evangelização, Cristo ontem, hoje e sempre, bem no fundo, onde hoje é o presbitério. Outro grandioso momento do nosso governo paroquial foi o jubileu de ouro, quero dizer, o jubileu de 2000 anos celebrado em nossa paróquia. O altar principal não era mais aquele que acolhi, era o local central da igreja. Lá nós colocamos um grande painel, do teto até o chão, para relembrar este grandioso momento. Então nós chegávamos na igreja e víamos aquele chamado de Cristo, né? Cristo para ser o centro deste novo milênio que começava com o ano 2000. Uma outra grandiosa coisa foi a transferência do altar, que era lateral, e nós colocamos no local central da igreja. Não tínhamos uma entrada principal para o altar, então tinha o público que vinha do centro da nave principal da igreja, outro grupo que vinha da lateral em volta do altar e outro grupo que vinha dos fundos da igreja para o altar. E nós centralizamos isto. Fui eu que peguei a marreta e comecei a derrubar com as minhas próprias mãos aquele altar. Como que dizendo, de hoje por diante, eu quero centralizar o altar. Foi um conjunto de anos, 98, 99, 2000, foi ali 3, 4 anos de fundamental importância, sobretudo com a presença de Padre Ivo, mas eu diria Padre Ivo com os estagiários, que depois iriam ser Padre Cícero e Padre Marcelo. Aí Padre Marcelo foi para Garanhuns, Padre Cícero ficou então aqui como nosso pároco. Padre Cícero, Padre Edinaldo e Padre Marcelo. Era uma festa, uma dinamicidade toda especial, não somente comigo, mas com todo o povo de Lajedo.
É como se tivesse juntado todo o povo e colocado no bolso, né? Uma alegria que contagiava. A eles os méritos deste momento, a eles as alegrias deste povo que não somente se envolveu com eles, mas se envolveu para uma caminhada de igreja.